Hoje nós estamos na terceira e última mensagem da série de mudanças. E eu só queria, em um minuto, abrir um parêntese e mais uma vez te dizer: pequenos grupos para nós é muito importante. Você não imagina o quanto isso é importante para nós. É por isso que hoje a gente investiu um bom tempo da nossa celebração para que você pudesse ouvir esses testemunhos. Para que você que ainda não está num grupo pequeno, e aí eu preciso já te dizer uma coisa: os nossos pequenos grupos, eles se multiplicam, mas eles se multiplicam no tempo certo, na hora certa. A gente volta normalmente os ciclos com multiplicação. Por quê? Porque nós queremos mais casas pregando o Evangelho. Quando a gente fala de um pequeno grupo que se multiplica, não é porque nós queremos ter 100, 200, 300 pequenos grupos, essa coisa do número, não. O que nós queremos é ter famílias alcançadas e transformadas pelo poder de Deus. E aí, quanto mais casas a gente puder ter, sabe por quê? Quando nós começamos há 7 anos atrás, nós éramos uma casa. Esse ano nós fechamos com 16. O ano que vem nós queremos fechar no mínimo com 25 casas. Amém, irmãos? A sua casa pode receber um grupo pequeno. Você pode liderar um grupo pequeno. Toda semana nós produzimos o roteiro fácil de você poder ser auxiliado. Toda semana o mesmo roteiro é para todos os pequenos grupos. Os líderes, nós vamos ter agora a partir de fevereiro uma classe de treinamento de liderança no horário da escola bíblica. Pastor, eu quero ser treinado para ser um líder de PGM. Irmão Cristian e a irmã Elisângela vão conduzir essa classe. Você vai ser treinado e isso vai ser uma bênção na sua vida. Irmãos, eu sonho ainda um dia que nós vamos ser pelo menos 100 casas semanalmente pregando a palavra de Deus. Eu creio nisso. Sabe por quê? 100 casas são 100 lares abertos para a proclamação do Evangelho. Vidas que estão sendo impactadas, vidas que estão sendo transformadas pelo poder de Deus. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 5. Nós estamos em 3 mensagens, Lídia, falando sobre mudanças, porque Natal é mudança. Natal, eu tenho insistido com os irmãos sobre isso, e a presença de Jesus, ela é tão forte, o seu nascimento, que ele mudou o calendário, antes dele e depois dele. Jesus, ele veio para promover mudanças, mas não mudanças na religiosidade, não mudanças necessariamente exteriores, como nós aprendemos no primeiro domingo, que a maior mudança que Jesus quer nos proporcionar não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Por isso que Jesus, meu irmão Zimar, disse para Nicodemos: vos é necessário nascer de novo. A maior mudança do homem não é de fora para dentro, é de dentro para fora. E aí na última semana nós falamos sobre a necessidade de ter atitudes. Se nós queremos mudar, é preciso ter atitude. E aí nós vimos que a principal atitude de mudança foi do nosso próprio Deus em enviar o Emanuel, Deus conosco, para vir a essa terra e nos dar a oportunidade da vida eterna. Mas nós vimos também nos encontros de pessoas com Jesus, um homem chamado Bartimeu. E Bartimeu nos ensinou muito sobre mudanças. Nós vimos que para mudar é preciso reconhecer a necessidade de mudar. Nós vimos que ele literalmente rompeu barreiras, porque as pessoas diziam para ele: fica calado, e ele não, ele gritava mais alto, a ponto de Jesus ouvir. Só que ele clamou ajuda pela pessoa certa, ele clamou ajuda a Jesus. E aí nós vimos uma coisa: só existe mudança quando há desapego. Aí nós aprendemos que Bartimeu, ele se desapegou da sua capa, daquela condição. Muitas vezes a gente quer ter mudança, mas a gente não desapega. E aí nós até brincamos aqui, né? Desapega, e principalmente desapega do passado, de relacionamentos tóxicos, coisas que nos impedem de mudar. E aí nós aprendemos muito sobre isso. E aí nós terminamos vendo que para viver a mudança é necessário seguir a Jesus. Não basta apenas a mudança pela mudança,
mas nós vimos que Bartimeu não foi apenas curado da sua cegueira, ele foi curado do seu coração, e ele então passou a seguir a Jesus. Hoje nós vamos para mais um encontro com Jesus, para terminar esta série, porque domingo nós vamos falar sobre o Natal, ano novo nós vamos falar muito sobre aquilo que Deus está colocando no nosso coração, mas eu quero te fazer uma pergunta. Você já listou qual é a sua principal mudança para o ano que vem? Olha aí, dos 5 dedinhos da mão, pensa aí, se você puder escolher uma mudança, qual é a sua principal mudança para o ano de 2024? Hoje, a terceira e última mensagem da série, eu queria que os meninos colocassem aqui. Mudanças exigem o quê? Vamos ler forte, irmãos. Mudanças exigem perseverança. E isso é um desafio para nós. Hoje, então, eu convidei você a abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 5, a partir do versículo 21, porque à luz da história de Jairo, nós vamos encerrar esta série de 3 mensagens falando sobre mudança, falando justamente sobre Jairo. E aí eu queria que você acompanhasse no texto, versículo a versículo, a leitura da palavra de Deus e a explanação dos textos bíblicos. Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão e ele estava junto ao mar. Versículo 22. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou aos pés de Jesus e lhe pediu com insistência: minha filha está morrendo, venha impor as suas mãos sobre ela, para que ela seja salva e viva. Jesus então vai com Jairo, e é interessante que no caminho, nós temos aquele episódio da mulher do fluxo de sangue. A multidão apertava Jesus, e aí nós conhecemos a história daquela mulher. Alguns domingos atrás o pastor pregou nesse texto, quando aquela mulher diz: se eu apenas lhe tocar as vestes, eu serei curada. E ela toca em Jesus e ela é curada. E é interessante, tudo isso depois você vai poder acompanhar a partir do verso 25 até o 34. Mas depois desta mulher ser curada, de tudo ter acontecido, enquanto Jesus ainda falava, e Jesus falava ainda com seus discípulos, porque ele perguntou: quem me tocou? E aí então ele fala com a mulher, ele tem aquele momento em que há o desfecho daquele milagre, e é interessante que o texto vai dizer, que enquanto Jesus ainda falava, verso 35, chegou uma comitiva lá da casa de Jairo, e diz assim: enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga dizendo: a sua filha já morreu, por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, tenha fé, apenas creia. E Jesus não permitiu que ninguém acompanhasse a não ser Pedro e os seus irmãos Tiago e João. E chegando na casa de Jairo, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito ao entrar, disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas ela dorme. E riam-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele, e entrou onde ele e ela estava. Tomando a criança pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te digo, levanta-se. Imediatamente, a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados, mas Jesus ordenou e expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer a menina. Quem era Jairo? É fácil imaginar Bartimeu gritando, é fácil imaginar aquele cego, filho de Timeu,
na saída de Jericó, gritando por socorro a Jesus. Mas é até inconcebível imaginar que um líder da comunidade judaica estava agora em frente a toda a multidão, se lançando aos pés de Jesus e clamando por socorro. É interessante pensar nisso. A grande diferença entre Bartimeu e Jairo. Nós vimos na primeira semana que Nicodemos, para falar com Jesus, e ele era um mestre em Israel, ele foi que horas? À noite. Um mestre em Israel não queria ser reconhecido como alguém que estava, de fato, reconhecendo Jesus como Senhor. E Jairo, meus irmãos, um homem respeitado na comunidade judaica, a sua história é tão impactante que 3 evangelistas fazem questão de narrá-la: Mateus, Marcos e Lucas. E é interessante que ela é bem detalhada aqui em Marcos capítulo 5, que é onde nós vamos aprender, sabe por quê? Porque Jairo tem muito a nos ensinar acerca de perseverança para a mudança. Jairo tem muito a compartilhar conosco, verdades profundas da sua experiência, para nós aprendermos a relação entre mudança e perseverança. A palavra perseverança e a palavra resiliência é uma palavra que, neste tempo, é um dos maiores desafios para as novas gerações. As novas gerações, os jovens, os adolescentes, estão acostumados com tudo tão rápido, que aquilo que demora um pouquinho já é um problema. Aliás, eu não sei se é apenas jovens e adolescentes. Basta você clicar no mouse e tentar abrir a página da internet e ela não funcionar. Você começa a fazer o quê? Clica de novo, clica de novo, clica de novo. Sabe por quê? Porque nós estamos numa cultura onde tudo é muito rápido. E aí nós somos parte de uma sociedade contemporânea que valoriza a rapidez, a gratificação instantânea e o sucesso imediato. Estas 3 coisas são celebradas na nossa geração. Guarda bem: gratificação instantânea, sucesso imediato e rapidez. Quando eu falo de gratificação instantânea nesta geração, eu estou dizendo que nós queremos de fato instantaneamente sermos gratificados por tudo, porque a gente tem acesso à informação tão rápido, e essa cultura da gratificação instantânea nos influencia. Aí isso faz o que conosco? Como tudo é muito rápido, isso criou no nosso coração uma expectativa irreal, sabe de quê? De processos de mudanças. A gente acha que tudo na vida vai mudar tão rápido como a gente faz o macarrão instantâneo, 3 minutos. E aí estava demorando muito, agora tem um que vem no copo, né? Aí a gente bota a água dentro do copo, fecha a tampa, e aquele é mais ligeiro ainda. Só não vamos falar sobre o sabor, não é verdade? Mas a nossa geração não está muito preocupada com o sabor. A nossa geração está preocupada com rapidez. A nossa geração está preocupada no ser instantâneo. A nossa geração muitas vezes não consegue entender que para de fato mudanças acontecerem nós precisamos perseverar. E aí, com expectativas irreais, quando as coisas não acontecem, o fracasso vem. Porque o fracasso vai vir, a gente não acerta todo dia. Eu sei que a gente não gosta de fazer isso. Nós não gostamos, mas eu queria que você pudesse falar para quem está perto de você: a gente não acerta todo dia, filho. Pode falar, a gente não acerta todo dia. Tem dia que a gente erra, tem dia que a gente falha, e quando a gente falha, o que ocorre conosco? Muitos de nós não sabemos lidar com as falhas, não sabemos lidar com o nosso fracasso. Por quê? Porque a gente tem uma expectativa tão alta acerca de nós mesmos,
que quando nós erramos, nós entramos em crise. E aí eu preciso te lembrar uma coisa: mudança exige perseverança, exige tempo. E uma coisa é importante eu e você lembrarmos: nós vamos falhar, nós vamos errar, mas nós precisamos entender isso. E aí uma coisa importante: o caminho da mudança não é um caminho linear. O caminho da mudança é isso aqui, ó. E eu gostei muito, a Márcia deu uma definição de PGM aqui, irmãos. Eu estou há 20 e poucos anos lidando com grupos pequenos, mas a definição da Márcia para mim foi a melhor. PGM é como roda gigante. Tem dia que a gente está lá em cima, tem dia que a gente está aqui embaixo. Mas não importa, se eu estou lá em cima, eu estou aqui embaixo. Dia que eu estou aqui embaixo, quem está lá em cima me ajuda a chegar lá. E dia que eu estou lá em cima, eu sei que eu vou ajudar alguém que está lá embaixo. Sabe por quê? Porque o mundo não é linear mais. O mundo é isso aqui, ó. E a mudança faz isso conosco. Dias bons, dias ruins, dias desafiadores. Só que muitas vezes o que acontece conosco? Na hora da gente enfrentar a mudança, quando a gente precisa ser resiliente, quando a gente precisa mudar, o que acontece conosco? Nós travamos. É por isso que olhar para Jairo é estar disposto a aprender com Jairo algumas coisas que são impactantes. O exemplo de Jairo era um homem perseverante. Você quer ver um exemplo? Versículo 22. Se você está com a sua Bíblia aberta, olha o que diz o 22. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe pediu com insistência. A primeira lição que a gente aprende, que a perseverança de Jairo é evidente quando ele se aproxima de Jesus e ele começa a implorar para curar a sua filha, que estava à beira da morte. Irmãos, só quem é pai sabe o que é ter um menino doente. E a gente faz essas coisas facilmente quando o filho está doente. A gente faz por qualquer um, mas quando os meninos estão doentes, a gente não quer saber da religião, a gente não quer saber de nada. O que nós queremos é saber de uma solução. E Jairo foi extremamente perseverante, porque ele não importou quem estava olhando para ele. Ele vem e se prostra aos pés de Jesus. E é interessante que quando ele se prostra, diz o texto que tinha uma numerosa multidão. Ele era um doutor da lei, ele era o chefe da sinagoga. Imagine se ele ficasse pensando: o que as pessoas vão pensar de mim? Meu irmão, quando seu filho está à beira da morte, você não quer saber o que as pessoas vão pensar de você, você vai e você luta. Por quê? Porque diante da angústia, nós precisamos ser perseverantes, e Jairo nos mostra isso. Diferente de Nicodemos, ele não vai de noite. Diferente de Nicodemos, ele vai de dia. E ali, meus irmãos, ele clama. E diz o texto, meus irmãos, que Jesus ouve a Jairo. E ele sai com Jairo. Só que no meio do caminho, Jesus para curar uma mulher. Quando você é pai e está precisando de ajuda para o seu filho, parece que 10 minutos é uma eternidade. Pensa comigo, como estava o coração de Jairo agora, quando Jesus para e diz assim: quem me tocou? Pensa como é que estava o coração de Jairo, porque Jairo já tinha conseguido o mais difícil, que era atrair a atenção de Jesus, e a resposta de Jesus, ele conseguiu no meio daquela multidão, de maneira perseverante, levá-lo. E aí no meio do caminho, imagine Jesus parando e perguntando: quem me tocou? É tanto que um dos discípulos diz assim: Senhor, no meio dessa multidão, o Senhor perguntar quem lhe tocou? E aí eu fico pensando o coração, João, de Jairo, porque quando a gente está ansioso com um filho nosso, numa situação como essa, todo tempo é muito tempo. E aí eu queria que você pensasse comigo uma coisa: tem horas que a mudança que nós precisamos, ela parece demorada demais. Eu fico imaginando que para Jairo parecia estar demorado demais. Tem horas que parece
que algo atropela o caminho e parece que o milagre vai chegar. Jesus está vindo na nossa casa, mas tem hora que parece que ele some. Interessante isso. Tem hora que parece que ele vai atender o pedido do outro. Tem hora que na jornada ele vai atender a outro, e às vezes parece que outros entram na nossa frente, têm as suas situações resolvidas, e em meio a tudo isso, sabe o que me chama a atenção? Que Jairo permanece ali firme. Ele continua firme, ele está perto de Jesus, ele está próximo. E se não bastasse apenas isso, irmão Josimar, Jesus está terminando a fala. Vem alguém lá da casa de Jairo e diz assim: por que você está incomodando o mestre? Não adianta mais não, a sua filha morreu. Por quê? Por que, Jairo? E é interessante a expressão, alguns da sua casa. Tem hora que gente que é perto de nós, gente da nossa casa, muitas vezes, quando a nossa mudança ainda não chegou, é capaz de nos dizer: você acha que isso realmente vai acontecer? Por que você está incomodando o mestre? Você acha que Jesus ainda vai responder essa sua oração? Você acha que Jesus ainda vai mudar essa situação na sua casa? Você acha que Jesus ainda vai mudar, vai trazer a mudança que você tanto precisa? É interessante que quem veio falar não é gente de fora não. Sabe por quê? Porque às vezes as palavras que nós ouvimos e que mais dói o nosso coração não vêm de desconhecido, vêm de gente de dentro da nossa casa. Jesus, sabendo disso, ele não deixa Jairo responder. Ele responde: Jairo, não tenha medo, tenha fé. Isso mesmo, Hamilton. Não tenha medo, tenha fé. E aí, meus irmãos, ele não desiste, Jairo não desiste. A primeira lição que a gente aprende com Jairo é: mudanças exigem perseverança. Mudar aquele quadro da sua casa, mudar o quadro da sua filha, era necessário perseverar. Ele vai até Jesus, ele se humilha como um chefe da sinagoga, ele vai à presença do Senhor. Ali vem gente, no meio do caminho Jesus parecia demorado, ele está lá. De repente, quando ele vai sair de novo com Jesus, vem alguém e diz assim: não tem mais jeito. Aí Jesus vira para ele: não tenha medo, tenha fé. Mas é interessante que no meio de tudo isso, Jairo está lá, Jairo persevera, porque para a mudança chegar é necessário perseverar. Jairo escolhe continuar acreditando na capacidade de Jesus de realizar o milagre, mesmo diante da tragédia anunciada. Porque a tragédia já tinha sido anunciada. Qual era a tragédia? Jairo, a sua filha, morreu. A segunda lição que a gente aprende com Jairo, e nós precisamos muito, é continuar crendo quando todo mundo diz que não tem mais jeito. Muitas mudanças na nossa vida não acontecem porque no meio do caminho nós deixamos de acreditar, nós deixamos de confiar, nós não perseveramos na nossa fé. E Jairo, meus irmãos, é interessante, mais do que uma situação difícil, mais do que um parecer difícil, o veredito agora é real: a menina morreu. Não tem mais jeito. Mas Jairo nos ensina que nós precisamos estar com Jesus e continuar com Jesus, mesmo que seja diante das más notícias. E aí é interessante que Jairo persiste em buscar por ajuda, mesmo quando a situação parece desesperadora, mesmo quando ele recebe a notícia da morte da sua filha. Jairo não permite que o desespero o domine, e de fato, sabe por quê? Porque ele tinha uma promessa, uma palavra de Deus: não tenha medo, tenha fé. Eu e você temos uma palavra de Deus sobre a nossa vida: ainda que eu ande sobre o vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo.
Eu tenho uma palavra de Deus sobre a minha vida. Existe uma palavra de Deus sobre mim. Mas eu preciso continuar crendo. Eu preciso continuar acreditando. Mas às vezes, nós nos deixamos e somos abalados. Quantas vezes eu sou? Eu não sei você, mas eu vou falar por mim. Com as más notícias. Quantas vezes, irmã Érica, nós não somos abalados, Suane, com notícias terríveis, irmã Shirley, que vem sobre nós. Aí, irmão Marquinho, eu estou ali, estou na fé, estou animado, estou buscando a presença de Deus. Aí eu aprendi uma coisa. Não são as circunstâncias que podem me deixar animado. Guarda isso no seu coração. O que me deixa animado é o Deus em quem tenho crido. Guarda isso, não é a circunstância que nos deixa animado, irmãos, porque se fosse a circunstância que nos deixa animado, todos os dias, irmãos, nós não levantaríamos nem da cama, porque a gente passa tanta luta, tanta adversidade, tanto problema, que se nós dependêssemos, irmãos, de circunstância para estar animado, sabe quando nós estaríamos animados? Irmãos, poucas vezes. Mas o nosso ânimo não depende das circunstâncias, o nosso ânimo depende do Deus em quem nós cremos. E é o Deus em quem nós cremos que Jairo nos ensina a continuar crendo, mesmo quando as circunstâncias são desfavoráveis. E Jairo continua crendo. E Jairo vai, porque ele poderia muito bem dizer para Jesus: não precisa do senhor ir lá em casa mais. Sabe por quê? Porque muitos de nós já tomamos essa decisão em coisas que nós temos vivido. Sabia? Muitos de nós tem circunstância que nós precisamos de uma mudança grande. E num determinado momento, quando as coisas se tornaram tão difíceis, nós deixamos de crer. Em outras palavras, nós estamos dizendo para Jesus: não precisa ir mais lá em casa, porque não tem mais jeito. Seria como Jairo dizer para Jesus: não vai lá em casa, não precisa ir. Mas Jairo age diferente, porque mudanças exigem perseverança, e ele continua crendo. Diz o texto, meus irmãos, que logo Jesus então foi. E é interessante que Jesus não permite aquela turma entrar, você já notou? Fica tudo do lado de fora, Oswaldo. Aqueles incrédulos, aquela turma que estava só falando mal, que dizia que não tinha jeito. Será se ele não quer ensinar alguma coisa para a gente com isso aqui, não? Será se Jesus não quer mostrar alguma coisinha para a gente com isso aqui, não? Quando ele deixa do lado de fora aquela turma que era da casa de Jairo, mas era uma turma que só dizia assim: não tem mais jeito. Quem você está ouvindo? Quem está na sua casa? Quem está ao seu redor? Quem está perto de você? Quais são as vozes que você ouve? Aprende, vamos aprender com Jesus. Muita gente que está perto de nós não pode entrar na nossa vida em momentos assim, sabe aqueles momentos chaves? Não deixa essa pessoa entrar, não. Sabe por quê? Porque se ela entrar, ela vai dizer: não tem jeito. Tem gente que é capaz de chegar na nossa vida e dizer: não tem jeito. Rapaz, mas como é que você fala desse jeito? Se Jesus está aqui, você diz que não tem jeito. Quem é você? Meu irmão, não tem ser humano algum que pode dar a palavra final. A palavra final é do Senhor Jesus Cristo. Mas tem gente que tem que ficar do lado de fora, porque tem gente que só chega para dizer: não presta, não tem jeito, isso não vai dar certo, isso não vai avançar. Olha, em vez de chegar e dizer assim: meu irmão, vou te dar uma palavra de ânimo, vamos crer, vamos orar juntos, Jesus vai mudar essa história. Por isso que Jesus deixa eles aonde? Do lado de fora. Vai entrar não. Não vai entrar. Gente incrédula não vai entrar. Irmãos, esse texto é lindo demais. E aí vem a terceira lição para a gente terminar, porque a nossa hora já se foi. Jairo nos ensina que tem mudanças que são tão profundas. Sabia, Rogério? São mudanças tão profundas que só Jesus, com uma intervenção de um milagre, pode mudar a situação. O problema de Jairo era com a mulher do fluxo de sangue.
Aos olhos humanos não tinha mais jeito. A mulher do fluxo de sangue, ela disse: eu já gastei tudo quanto tinha, já fui em todos os médicos, e eu estou indo de mal a pior. Jairo tinha recebido um veredito: olha, a sua filha não tem mais jeito, ela morreu. Tem mudança na minha e na sua vida que está desse jeito. Tem coisa na nossa casa, tem coisa com os nossos filhos, tem coisa nos nossos relacionamentos que está desse jeito. Mas Jairo está nos ensinando que Jesus tem poder para fazer o milagre. Jairo está nos ensinando que Jesus tem o poder, meus irmãos. Os olhos humanos tinham acabado todas as chances. E aí uma coisa que nos chama a atenção, e isso nos chama a atenção de maneira muito especial quando a gente olha para Jairo, tem circunstâncias que são desfavoráveis. E aí eu digo, quantas coisas nos tem feito chorar, como fez Jairo chorar? Quantas coisas nos tem feito ficar abatidos, achar que não tem mais jeito? Quantas coisas nós achamos que não vai mudar? E aí é interessante que quando Jesus chega na casa, a pergunta que Jesus faz é a seguinte: por que vocês estão chorando? Por que vocês estão chorando? Sabe por quê? Jesus vai dizer: a criança não está morta, mas ela dorme. E aí é interessante que os mesmos que choravam começaram o quê? A rir dele. Tem gente que está ao nosso redor, que às vezes até parece que chora, mas dia que você dá uma palavra de fé, eles começam a rir de você. É esses que Jesus botou para fora. É esses que ele pôs para fora. E é interessante, diz o texto, que então Jesus chamou quem? Olha o time que Jesus entrou: o pai, a mãe e os discípulos. Gente comprometida, gente que estava disposta a pagar um preço, gente que estava ali com o coração de fato buscando a vontade de Deus. E o texto diz que Jesus tomou aquela criança pela mão e diz: menina, eu digo a você, levanta-se. E a palavra de Deus diz que imediatamente algo aconteceu e a mudança veio, e a menina se levantou. Ela tinha 12 anos e ela começou a andar, e todos ficaram admirados. A mudança chegou, sabe por quê? Porque tem coisa na nossa vida que só um milagre vai poder fazer algo de fato mudar. Porque você já tentou humano, você já tentou soluções, você já fez de tudo e nada aconteceu. Sabe por quê? Porque até hoje todas as tentativas foram humanas. E Jesus é o único que pode mudar essa história. E tem coisa na nossa vida que nós vamos ter que perseverar. Vai vir gente para nos desanimar, vai vir enviado do cão para literalmente querer tirar a nossa fé de Jesus. Mas o Senhor está dizendo: a mudança chega, e a perseverança de Jairo, ela foi recompensada pelo milagre. Eu creio, meus irmãos, que a nossa perseverança será recompensada pela boa mão de Deus. Eu creio nisso. Agora a gente tem que perseverar. Isso me faz lembrar de uma viúva, que Jesus, quando queria ensinar os discípulos a orar, e vou terminar lembrando dessa história. Jesus quis ensinar os seus discípulos acerca da oração, e ele contou a história de uma viúva, e uma viúva que tinha uma causa a ser julgada por um juiz, e aquele juiz era o quê? Iníquo. Mas todo dia ela ia lá e dizia o quê? Senhor, julga a minha causa. Senhor, julga a minha causa. Será se aquela mulher era perseverante? Será se aquela mulher era perseverante? Jesus nos ensinou o quê? Que muitas coisas na nossa vida será fruto da perseverança. Porque ele diz: se esse juiz que é iníquo, quando há alguém que persevera, algo acontece. E você que está orando a um Deus justo, você não está orando ao juiz iníquo não. Você não está buscando o juiz iníquo não. Você está buscando aquele que vive e reina. Agora a questão é: nós estamos perseverando? Só que tem dia que a gente está tão desanimado, tem dia que a gente está tão quebrado, tem dia que a gente está tão de fato arrebentado, que a gente quer parar. Aí a gente ouve, sabe quais vozes?
Nós ouvimos as vozes, Tiago, daqueles que chegam e diz: não tem jeito, não há mais condições. Mas nestas horas, meu querido pastor Rodson, Jesus vem e diz: Rodson, não tenha medo, tenha fé. Isaías, não tenha medo, tenha fé. Jonatas, não tenha medo, tenha fé. Não tenha medo, tenha fé. Marcelo, não tenha medo. Neto, tenha fé. Não tenha medo. Felipe, tenha fé. João, não tenha medo, tenha fé. Mas a gente precisa continuar, mesmo quando tudo não parece que vai acontecer. Eu queria te convidar a ficar de pé. Tem semanas na nossa vida, e tem dias na nossa vida, e aí eu tenho aprendido uma coisa, e isso tem sido muito importante para mim aprender. O meu ânimo não depende do estado não, porque se depender, nós estamos perdidos. O meu ânimo depende do Senhor, e é nele que eu tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu posso pedir ou pensar. Eu não sei como você tem chegado aqui, nestas semanas de dezembro, mas talvez aquela mudança que você tanto busca e tanto anseia, você se cansou tanto, os dias foram tão difíceis, as circunstâncias foram tão duras com você, que hoje, você já diz assim: não tem mais jeito, hoje eu já não tenho mais condições, hoje eu já não sei mais o que vai ser de mim. Mas em nome de Jesus, hoje eu quero te convidar a se posicionar no mundo espiritual, a se posicionar e dizer: Senhor, eu não vou ouvir as vozes daqueles que diz que não tem jeito. E muitas vezes as vozes não é deles não, as vozes é de nós mesmos. É o nosso coração humano que muitas vezes não quer confiar e se entregar. Muitas vezes somos nós mesmos que olhamos apenas para aquilo que de fato é tão grande aos nossos olhos, que nós perdemos a fé, nós perdemos na verdade as forças para continuar, e tem hora que até a nossa fé é abalada. Mas Jesus está dizendo: não tenha medo, não tenha medo, eu queria que você falasse isso bem firme para quem está perto de você. Não tenha medo, tenha fé. Diga para mais alguém: não tenha medo, tenha fé. A mudança vai chegar, aquela mudança que você espera vai chegar. Agora, não abre mão não, persevera. Vai lá no juiz, diz para ele: julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa. Ah, irmãos, julga a minha causa, Jesus. Qual é a tua causa? A mudança vai chegar. Agora você crê nisso? Você continua buscando? Eu queria te convidar hoje a dizer: Senhor, eu estou aqui. Eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui, Senhor, me falta forças. Senhor, eu não sei mais o que fazer. Senhor, eu não tenho mais ânimo para nada. Mas Senhor, hoje eu te peço, me dá forças para continuar, me dá força, Senhor, para prosseguir. Senhor, encha meu coração de perseverança. Senhor, que eu tenha, ó Deus, a mesma perseverança daquela viúva que o Senhor ensinou os seus discípulos. Que o Senhor encha o meu coração de perseverança. Nós vamos adorar ao Senhor. Eu quero te convidar a fazer desta canção a sua nação nesta noite. Logo depois nós vamos orar, encerrando o culto de hoje e pedindo a bênção do Senhor sobre nós, para que sejamos perseverantes para a glória do nosso Deus. Vamos adorar ao Senhor em nome de Jesus.